Esses dois, esses dois caminhos, digamos, não há maneiras de perder a guerra e também há maneiras bem de perder a guerra, né? Ou seja, basicamente porque até agora, pelo menos até onde dá para ver, não há uma saída em que Trump saia ganhando. E não me refiro aos Estados Unidos, me refiro ao Trump especificamente. Por isso o título deixa bem claro, né? Não estamos falando se os Estados Unidos, como Pentágono e como força, podem perder a guerra, que bom, se fosse uma guerra para começar que não é, oficialmente não é. É um conflito, uma operação especial ou como preferem chamar, mas vamos nomear as coisas corretamente. É uma guerra e se Trump decide um caminho, perde a guerra política, perde até a guerra econômica. E se ele tomar o outro caminho, também perde alianças e, na verdade, já está perdendo. Então, o que poderia acontecer? Porque existem possibilidades, obviamente, de que Donald Trump consiga se sair bem nessa jogada, mas as possibilidades estão cada vez mais restritas e cada vez menores. Então, vamos analisar isso enquanto estamos ao vivo, porque é uma transmissão ao vivo que estou fazendo aqui agora na rua, enquanto estou esperando a Astrid. Vamos conversar com quem quiser ficar mais um pouco na live. Mas com base nas informações que temos agora, com base no que comentamos e vemos todos os dias, sobre como a guerra evolui e com base em como Donald Trump tem sido desde seu primeiro mandato até agora, Donald Trump está em seu maior dilema. Ele tem a possibilidade de ir para uma eleição praticamente com o pior cenário possível, com a pior avaliação nas pesquisas, até mesmo mais baixa do que o próprio Nixon. E veja, quem publica essas pesquisas é a própria Fox News, que é um meio totalmente inclinado a favor de Donald Trump. Então, diante disso, Donald Trump pode fazer poucas coisas. Por isso, hoje, ele saiu dizendo que não estava pensando nas eleições, que ele estava pensando em sair vencedor na questão do urânio, certo? Bom, o urânio. Vamos ver o que acontece. Vamos ver qual seria o cenário para que Donald Trump vencesse a longo prazo, quero dizer, na história. Ou seja, isso é o que importa para ele, não ficar, mas deixar uma marca na história com seu nome e ter feito algo importante, algo interessante. Para que isso aconteça, o urânio teria que cair nas mãos dos americanos. E para que isso aconteça, segundo os especialistas, que são quem entende de como o urânio está organizado, garantem que a única maneira disso acontecer é basicamente com a eliminação completa do regime. Algo que tanto a inteligência quanto o próprio Pentágono já disseram. Sim, nós enfraquecemos, mas o regime continua intacto. A própria Tulsi Gabbard, quando ainda era diretora de inteligência, dizia: não há como dizer outra coisa. Mais do que o regime continuar intacto, algumas posições realmente foram enfraquecidas e até hoje estão ocorrendo bombardeios importantes. E é aqui que entramos na única saída viável que existe para que Donald Trump possa seguir um caminho estranho e difícil de dizer que venceu a guerra. É o fim de um regime. E que o novo regime diga: pode entrar, venha buscar o urânio, vão demorar entre 6 meses a 1 ano para recuperá-lo. Não é uma caixa, um cofre em que você diz: olha, vou até o cofre e pego o urânio. Isso se sabe que não é assim, mas sim que estaria espalhado, estaria na terra, estaria debaixo dos bunkers destruídos ou parcialmente destruídos. É aí que se acredita que está o material radioativo. Até agora, as investigações da OIA, investigações de inteligência de vários países disseram que não há como saber o quão disperso está o urânio. Não há como. A única coisa que eles acreditam é que está mais ou menos em uma certa área e, para recuperá-lo quando um regime está protegendo a qualquer custo, é praticamente impossível. Então, a única maneira de vencer é vencer completamente, vencer sem nenhuma dúvida, para que o regime dos ayatolás acabe de vez. Que haja um governo totalmente novo, algo que nem mesmo foi conseguido na Venezuela. Nem mesmo na Venezuela isso foi conseguido. Não foi conseguido, obviamente, pois em Cuba, porque em Cuba ainda não acontece absolutamente nada, mas na Venezuela, onde tiraram Maduro, não se conseguiu uma mudança de regime. Se não deu certo na Venezuela, por que daria no Irã? Sinceramente. Por isso o título, pois insisto, essa é minha posição, pelo menos agora, com as informações que tenho. Só há duas saídas. Quais? Perder de um jeito ou de outro. Vamos para essa parte. Como Donald Trump poderia perder sem perder tanto? Certo?
Obviamente, ele nunca, em suas palavras, nunca vai dizer eu perdi, não é? Ele não vai dizer isso, mas bem, digamos que sabemos como é a narrativa dele, né? O ponto é ir e ver a realidade. Ele disse, e hoje Marco Rubio reiterou, insistiu e repetiu várias vezes, então não deve restar dúvida. A única maneira de ganhar é ir atrás do urânio. Se o urânio, daqui até a data em que eles continuarem no Irã, não for levado, se o urânio ficar nas mãos do Irã, digam o que disserem. Não, é que combinaram que um dia vão diluir. Se o urânio não estiver sob controle dos Estados Unidos, não dá para dizer que ganharam. Porque sim, claro, em algum momento poderiam dizer, olha, essa seria a melhor, a perda menos terrível para Donald Trump. Que cheguem a um acordo em que digam que não acredito que vai acontecer, mas que chegaram a um acordo, em que o regime dos setores diz, deixa ele seguir, concorda, mas nunca define quando, e isso nunca acontece. E então digam, olha, se vamos diluir o urânio, vamos permitir que especialistas entrem em 6 meses. Vem aqui, conversamos e em 6 meses, em 3 ou no que for, eles aparecem e dizem isso. Mas olha, nessa área não, porque agora estamos aqui recapando, né? Ou seja lá o que forem fazer, venha melhor no próximo mês, vamos adiar um pouquinho. Além disso, não sei, aí a gente vê o que você quiser, certo? Eles vão inventar uma desculpa, porque são ótimos nisso. E vão enrolar, enrolar e enrolar, e nunca vai acontecer absolutamente nada. Mas na narrativa da mídia vão dizer, olha, conseguiu a promessa de que vai diluir alguma coisa. Isso seria perder, certo? Isso a gente teria que deixar muito claro. E isso seria perder da pior maneira, né? Porque seria sem o objetivo principal, que é o urânio. E com o regime no poder, com o Estreito de Hormuz cancelado, fechado, ou com controle total do Irã, né? E qual seria a pior forma de perder, né? A pior forma de perder seria eles acabarem controlando completamente o Estreito de Hormuz, que eles decidam quem passa e quem não passa, de quem eles cobram e quanto cobram. Coisa que, por sinal, já está acontecendo. Ou seja, agora eles estão no ponto da pior derrota. Agora não estamos falando, volto a dizer, para não criar coisas que não existem, né? Ou seja, não estamos falando de potência militar, certo? Quem tem os melhores aviões e navios? Ninguém comenta isso. Fica claro que os Estados Unidos são uma potência nesse aspecto. Mas aqui estamos falando de qual é a realidade quando você está no chão, quando está diante de um inimigo que você vê que tem montanhas, que tem um estreito que pode parar. E que não é só pela força, e que tem a pressão de um país que está aqui. Temos que falar do fator Israel, né? Porque esse é um fator também importante nesse tema, porque o fator Israel, que eu acho que é o que está movimentando as coisas agora, é quem não quer que isso fique assim, né? Estados Unidos, especialmente Donald Trump, não quer essa situação, mas não tem alternativa. Por quê? Porque todos os cálculos que levam para ele, porque no final são cálculos de inteligência, e não só de inteligência humana, mas até mesmo de inteligência artificial, em que dizem para ele, olha, com todos os dados que temos, se seguirmos para a próxima fase, vamos perder tantas tropas, tantos mísseis, tanto disso, e passam a lista para ele e ele diz, não, o risco é alto demais. Não podemos continuar operando, então negocie, mas demore um pouco, certo? Negocie, negocie, negocie. Hoje se observa, dispararam vários bombardeios. Desde amanhã aconteceram coisas estranhas. Atiraram, atacaram. Acredito que seja um ataque, apesar de não confirmado, pois os iranianos evitam admitir fraqueza e não reconheceriam ataques neste momento. E por outro lado, os serviços de inteligência que eu acho que estão fazendo isso, não é? Começaram com uma explosão muito forte na área petrolífera, química, de petroquímica, que fica em frente a Catar e toda aquela região onde está a principal área de gás dos iranianos. Bem perto dali, nessa região, na costa do mar do Golfo Pérsico, aconteceu uma explosão ali em que várias pessoas da Guarda Revolucionária morreram, não é? Fala-se de dezenas de feridos, de mortos, mas depois disso vieram entre 4 e 5 ataques diferentes, explosões, não com aviões, mas simplesmente explosões. Isso foi o que Astri comentou para vocês. Então, confiram o vídeo, por favor, porque está realmente muito interessante
E eu acho que à noite, e vamos ter que retomar esse assunto, porque estão acontecendo ataques, ou seja, estão acontecendo ataques extensos, mas não são dos Estados Unidos. Pelo menos é o que se acredita, porque não há uma confirmação sobre esse assunto e não acho que vá haver. Acredita-se que seja inteligência israelense, certo? É isso que se acredita. Poderia até ser de algum país do Golfo, mas a verdade é que eles nem têm a experiência, nem acho que fariam isso agora. Tanto que, nos países do Golfo. Eles estão agora pedindo para Trump acabar com a guerra, que termine logo. E por que eu acho que as coisas vão ficar assim por enquanto, com as informações que eu tenho? Primeiro ponto, porque o petróleo continua em 90 e poucos dólares, não subiu mais. Isso quer dizer que o pessoal do petróleo sabe de alguma coisa. Eles devem estar vendo alguma informação que faz eles dizerem: olha, estão se acertando e a narrativa vai ser, não sei, vamos ver o que inventam, o que vai acontecer com o urânio, seja lá o que for. O que eles vão dizer vai ser interessante, mas pelo menos nós, eu acho, deveríamos ter isso muito claro. Se o urânio ficar nas mãos do regime dos ayatolás, seria um sucesso para eles. Não foi um sucesso militar, já que não conquistaram nada militarmente. Seria um sucesso estratégico. Mas então, o que você prefere? Perder a batalha, mas ganhar na estratégia, ganhar a guerra. Por isso dizem que é preferível para eles, obviamente. O que eles perderam? Bem, perderam Ali Khamenei. Bem, digo, quanto tempo ele ainda tinha? Quanto você acha que ele ainda tinha? Já era uma pessoa idosa, uma pessoa doente, com muitas pressões, etc. Já se sabia que ele tinha quase 90 anos, ou 80 e poucos. E com doenças, né, com problemas, né? Além da idade, ele já tinha complicações, então de repente sumia por meses, né? E o que se acredita é que ele estava sendo cuidado, né? Então, na hora H, ele decide e deixa avisado para não colocarem como líder supremo o próprio filho dele, o Mojtaba Khamenei. Ele deixou isso escrito, mas apesar disso, né, o Mojtaba Khamenei acaba ficando como líder supremo, mas não pelo pai, porque o pai não queria que isso acontecesse, e sim porque a Guarda Revolucionária o colocou como líder supremo. E são eles que realmente mandam agora, porque do Mojtaba não se sabe absolutamente nada. Provavelmente ele está inconsciente ou muito ferido. Dizem que ele está consciente. Sinceramente, eu teria aparecido. Quer dizer, se realmente fosse assim, talvez ele apareça em algum momento, mas por enquanto, pelo menos digo, fora da controvérsia e fora de outras coisas, ele só tem a perder, de qualquer jeito que você olhe. A única solução real é ir por aí. Porque, olha, por exemplo, no caso da Venezuela, pode ser medido de uma forma diferente. Por quê? Porque no final, ok, quer dizer, não foi por Maduro, tirou o Maduro, perfeito. Ele fez os cálculos e disse, bom, com quem vou ganhar mais? Com essa Delcy Rodrigues, que vai dizer sim para tudo, que eu controlo perfeitamente, ou com uma Maria Corina, que vai se basear em leis, que vai se basear em regras, ou qualquer outro personagem que possa entrar, seja Edmundo Gonzalez ou quem for. Não, a questão é que se já entra numa fase de democracia de verdade, então vão funcionar como um país, né? Com leis, com soberanias, com isso, com aquilo. Pelo menos vai se tentar, né? Mas já não seria o mesmo jogo. Então ele disse, o que vai acontecer com isso? Vai ser conturbado, não vai dar para fazer negócios. O que eu quero é dinheiro, petróleo, ouro, etc. Então começou a fazer acordos, começou a comprar petróleo, começou a investir, começou a dizer para a Exxon, vocês podem entrar aqui perfeitamente. De tempos em tempos, eles fazem alguma demonstração de força, como levando esse Saab, por exemplo, ou outro dia, aquele que aterrissaram de uma maneira super barulhenta, com helicópteros de carga impressionantemente grandes, entraram e supostamente fizeram um exercício de evacuação. Não sei qual é a história, com permissão da Venezuela, supostamente. Dizem que é só uma forma de lembrar quem está ali, né? Que vocês podem fazer o que quiserem, mas enquanto respeitarem minha área, né? O que eu estou dizendo, né? O que eu estou pedindo. Então, obviamente, é mais conveniente ter a Delcy Rodrigues, a Delcy agora. Mas por aqui, desse lado, apostavam em ter uma Massoud Pezeshkian ali. A aposta dos Estados Unidos e de Israel era ter o Massoud Pezeshkian, o presidente do Irã, agora, por sinal, mantê-lo ali, mas sem a Guarda Revolucionária deixando-os de lado. O que a Guarda fez? Leu isso. Eles entenderam a estratégia e o que fizeram foi não.
Então, tiraram o poder do Massoud Pezeshkian. Massoud Pezeshkian, Adelcy Rodrigues, para lugar nenhum, não pode sair do país. Por enquanto ele está protegido. E quem o protege? A Guarda Revolucionária. Ou seja, o que eles disserem, basicamente, né? Eles têm o poder. E Massoud Pezeshkian, então, basicamente se torna um fantoche. Vejam, é tanto assim que há alguns dias liberou a internet. Ele disse, pronto, vamos liberar a internet. 90 dias é suficiente. Aí vai a internet. Ele ordena liberar a internet, que fica disponível por um dia. As pessoas voltam a se comunicar e a oposição começa a se reorganizar. E eles cortam toda a internet de novo e enviam uma ordem do parlamento iraniano e enviam uma ordem dizendo que toda a regra, tudo o que foi dito sobre a internet está invalidado. Ou seja, basicamente paralisam tudo, é um golpe de Estado. Não foi comentado como golpe de Estado, mas é assim que eu vejo. O golpe de Estado aconteceu desde que entrou o novo líder supremo e Massoud Pezeshkian faz o que eles querem, ponto. Então, porque sim, pensou-se em algo como uma espécie de Adelcy Rodrigues no Irã, em que ela diria, olha, negociamos, vocês entram ou indicam um terceiro país de confiança. Não precisa ser os Estados Unidos. Pode ser um terceiro país que não tenha se envolvido na guerra. Vamos pensar, não sei, os franceses que têm experiência com energia nuclear, que têm usinas nucleares ativas, que têm armas nucleares em processo, etc. Eles já possuem armas nucleares construídas por eles mesmos. É um país confiável para os Estados Unidos, mais ou menos? Então, bem, os franceses poderiam ser, entre outras possibilidades, né? Porque se falava de vários países que poderiam ser um terceiro país com o qual os iranianos estivessem de acordo, né? Inclusive através da OIA, em que eles se encarregariam de encontrar o urânio e diluí-lo sem tropas dos Estados Unidos, mas com a confiança de que isso realmente iria acontecer. Esse seria outro tema em que os Estados Unidos, ou Trump, especificamente, poderia dizer que venceu. Caso realmente permitam colocar pessoas lá, isso pode ser uma possibilidade. Que digam para eles, vocês vão entrar, mas imediatamente, não em 10 meses, não, imediatamente. Já vai ter gente lá operando a partir de agora. E vocês digam o que quiserem lá para o seu pessoal, para os mais radicais, mas eu vou ter gente lá operando. Isso poderia ser. Mas então, quem sabe? Sinceramente, por enquanto, estão surgindo muitas teorias, né? E aí, como vocês estão? Saudações para toda a comunidade. Quem está por aqui? Um abraço para Silvia. Muito boa. Quem está por aqui, diz. Eliseu, como vai, Eliseu? Saudações. Muito boa noite para toda a comunidade que está chegando. Incrível. Tem 2 Eliseus, né? Os 2 Eliseus estão aí. Eu estava confundindo. Eu disse, vi direito ou não vi direito? Muito bom. Como você está? Grandes saudações. Elizabeth também manda um alô. Eliseu. Ou seja, 2 Eliseus. Elizabeth, né? Então, todos os Elis se juntaram, né? Muito bom. Pronto, já está. Aqui, vejam como está a situação. Então, o solzinho está bem gostoso, 28 graus. Então, bom, já saímos um pouco para fazer exercício. E agora é hora de transmitir um pouco do que está acontecendo. Dessa vez foi mais um comentário, né? Já fazia tempo que eu queria comentar essa situação com vocês. Como vocês têm estado? Diz aí, Cebola, como você tem estado? Saudações à comunidade que chega. Boa tarde, saudações. Já estamos aqui, Yesênia, como você tem estado? Ru, quem é Ru? Vlogs, deixa eu ver por aí. O Vlogs, como você tem estado, Ru Vlogs? É porque não são, nem sei se são óculos de grau, mas tipo, parece que acho que estão sujos, porque está estranho, está esquisito. Muito bem, fiquem bem e tenham uma ótima tarde. Seguimos conversando depois. Então Trump também tem uma característica, né, que isso é algo que precisa ser considerado. Lembrem-se daquela frase famosa, cachorro que late não morde. E Trump late muito, né, ou seja, fala. Um pouco também os iranianos, né, também são um pouco assim. Gritam muito, falam muito, não é? Talvez impressione alguns, né? Mas não é. Ou seja, nesse nível de poder, a gente sabe, a gente percebe quando as pessoas se comportam assim. Quando Trump esteve em baixa, foi quando mais agiu. Se ele ficar em silêncio, preocupem-se. Agora, falando muito, talvez não seja tão preocupante. Vamos ver o que acontece, né? Obrigado, John, por estar aqui me acompanhando e por me permitir acompanhar vocês onde quer que estejam. Daqui a pouco a gente volta.
Saudações, boa noite, ele diz. E você está na Espanha, né? Você tem razão, você está na Espanha. Muito bom, então fique bem. Já está bem tarde, né? Já está ficando tarde. Daqui a pouco a gente se vê. Continuamos conversando daqui a pouquinho. Já está quase anoitecendo aqui e é quando fazemos a transmissão mais longa, né? Então, bom, nos vemos daqui a pouco. Continuamos conversando. Até logo.